Oi, vocês sabem por que a água é uma substância tão especial para nós, seres vivos? E sabe quais são suas propriedades? Antes de tudo, eu sou Luiz, estudante do curso de licenciatura em Física, e serei o responsável por tentar responder essas perguntas. Bom, mais de 70% do nosso corpo humano é composto de água. Ela ajuda a hidratar, a levar os nutrientes, como o oxigênio e sais minerais, até as células, além de expulsar também substâncias tóxicas do nosso corpo por meio do suor e urina. Bom, mas a água é especial só por isso? Não. A água é especial por ser a única substância encontrada nos três estados, tanto sólido, líquido como no gasoso. A água também é comum, já que suas formas sólida, o gelo, é menos densa que sua forma líquida, e por essa razão o gelo flutua sobre a água. E a água é tão importante que cientistas, astrônomos, quando vão buscar vida em outro planeta, primeiro eles veem se naquele planeta já teve água ou se tem água, porque isso aumenta muito a probabilidade de ter vida no planeta, pois não se imagina vida sem água, e a água é justamente conhecida como a molécula da vida. Como todo mundo já deve saber, a água é dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Por isso que é tão famosa a fórmula da água, que é o H2O. Bom, a partir daí começam as características da água. A água é uma substância polar, ou seja, possui carga diferente nos seus polos. A fórmula molecular da água é o H2O, mas a sua fórmula estrutural da sua molécula é o O ligado a dois átomos de hidrogênio. Bom, esses átomos de hidrogênio formam um ângulo de 104,5 graus entre si. Enquanto os átomos de hidrogênio possuem uma carga positiva, o átomo de hidrogênio possui uma carga negativa. A molécula da água possui uma ligação covalente entre o seu oxigênio e os seus dois hidrogênios. Mas o que é uma ligação covalente? A ligação covalente é quando os dois átomos trocam elétrons, quando ocorre um compartilhamento de elétrons. Mas, Luiz, só a água tem essa ligação covalente? Não, outras substâncias também têm ligação covalente, como por exemplo o gás cloro, Cl2, no qual os dois átomos de cloro realizam compartilhamento de elétron para alcançar assim a estabilidade. Mas as moléculas da água, elas não ficam soltas, elas estão sempre ligadas umas nas outras. E essas ligações se dão pelas chamadas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. É como se fosse um hidrogênio de uma molécula de água está ligado com outro oxigênio de outra molécula de água, sendo assim formando várias cadeias de hidrogênio e formando essas pontes de hidrogênio, fazendo com que assim as moléculas se juntem, formando justamente essas ligações. Mas como essas pontes de hidrogênio funcionam? Como a gente já sabe, a água tem três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, quando a água está em estado líquido, essas ligações estão se refazendo a todo momento. Elas estão lá se refazendo. É por isso que quando você joga uma bola ou você pula dentro da água, numa piscina, a água abre, ela se expande. Por quê? Porque aquelas ligações estão sendo desfeitas e logo depois elas lhe cobrem. Claro, se você mergulhar, elas vão lhe cobrir e elas vão se refazer novamente. Mas e como isso aconteceria se fosse no estado sólido? Bom, no estado sólido já é diferente. Essas ligações, as pontes de hidrogênio, elas vão ficar mais rígidas, não vão ficar mais fluidas como eram no estado líquido.
elas vão ficar rígidas e vai chegar no estado sólido. Mas se for no estado gasoso é diferente. Não vai ficar nem rígida nem fluida, elas vão se desfazer. Então cada molécula de água começa a se dispersar, a ficar sozinha no espaço. A água também é denominada por solvente universal, por dissolver mais substâncias do que qualquer outro líquido. Bom, mas o que é dissolver? Dissolver é basicamente a mesma coisa que separar. Por isso que quando você bota algum soluto, pode ser açúcar ou sal, a água entra nessas moléculas e começa a separar. Separar essas moléculas, abrindo espaço e tornando elas uma solução homogênea. Ou seja, substâncias que se dissolvem na água são chamadas de substâncias hidrofílicas, e as que não se dissolvem na água são chamadas de substâncias hidrofóbicas. Mas por que os óleos não se misturam com água? Bom, os óleos são lipídios, e os lipídios são substâncias apolares. E como eu disse no começo, a água é uma substância polar, ou seja, semelhante dissolve semelhante. A adesão significa que moléculas se unem a outras moléculas polares. Elas se juntam. Por isso que quando se derrama alguma gota d'água em um caderno, ela se espalha, porque ela está se aderindo à folha de papel, já que a folha de papel também é uma substância polar. Já na coesão, devido às pontes de hidrogênio, as moléculas de água têm uma resistência muito forte, elas são muito coesas, tendo uma grande capacidade de permanecer unidas resistindo à separação. Ainda sobre a coesão, pelas moléculas de água estarem muito unidas, elas acabam gerando uma tensão superficial. E o que seria essa tensão superficial? Bom, como o próprio nome já diz, ela vai gerar uma tensão sobre a superfície da água. Ou seja, não é qualquer massa ou qualquer objeto que vá dissolver aquelas ligações, que vá separar elas. Bom, como por exemplo, se um mosquito pousasse em cima da água, ele não ia ter massa, não ia ter densidade suficiente para separar as ligações. A capilaridade é um fenômeno de atração e repulsão, onde se observa o contato dos líquidos com o sólido, fazendo com que esses líquidos subam ou desçam, conforme molhe ou não a parede. A tendência dos líquidos subirem nos tubos capilares é chamada de capilaridade ou ação capilar, sendo assim a consequência da tensão superficial. Agora um pouco sobre sua condutividade elétrica. A água pura, que não se encontra na natureza, não conduz eletricidade, ou seja, ela tem carga zero. Agora, a água torna-se condutora quando ela contacta outras substâncias, justamente por ela ser um solvente. Bom, agora falando um pouco sobre o pH. Mas o que é o pH? O pH é o potencial de hidrogênio. E o que é isso? Bom, é uma tabela que varia do 0 ao 14, tendo 7 como um elemento neutro. E é onde a água se encontra. Bom, do 7 para trás, 7 sendo os números inferiores a 7, eles indicam acidez, enquanto os superiores a 7 indicam uma base. Exemplos de substâncias ácidas, no caso, seria o vinagre, o suco de laranja, o ácido estomacal e o café até. Agora, exemplos de substâncias bases seriam água sanitária, solução de amônia, bicarbonato de sódio, a própria água do mar. Outro ponto também muito interessante de se lembrar é que a pressão atmosférica afeta o ponto da ebulição da água. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica e menor será o ponto de ebulição da água. Por essa razão, é mais demorado você ferver
um ovo em uma serra do que na praia. A água ferve a 100 graus ao nível do mar, enquanto a, não sei, 1.600 metros ferve a 95 graus. A posição favorável da Terra na zona habitável do Sistema Solar permite que a água ocorra naturalmente em seus três estados físicos. A superfície do planeta é coberta em mais de 3/4 por um grande oceano de água líquida, além de grandes massas de gelos, calotas polares, o vapor presente na atmosfera e a água que circula sobre os continentes em rios e lagos. Os oceanos constituem uma grande massa de água líquida que ocupa 71% da superfície do planeta e possuem espessura média de 3,7 quilômetros. Embora estejam divididos em Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico, são comumente referidos como um único oceano global, já que todos estão conectados entre si. A água do mar tem como característica principal a quantidade considerável de sais dissolvidos, especialmente de cloreto de sódio, sendo que a salinidade é cerca de 34 gramas de sais dissolvidos para cada quilograma de água. Isto altera o ponto de fusão da água, que passa a ser de -2 graus Celsius. Em função de possuir uma grande capacidade térmica, os oceanos armazenam grandes quantidades de energia provenientes do Sol e, assim, regulam o clima da Terra. Grande variedade de seres vivos habitam as águas do planeta, a começar pelos primeiros habitantes do mar, as bactérias, que evoluíram em quantidade e em diversidade e constituem um elemento fundamental dos ecossistemas marinhos atuais. Também temos peixes, raias, águas-vivas e outros animais que ainda não foram descobertos. Menos de 3% da água da Terra encontra-se fora das massas líquidas dos oceanos e geralmente possuem concentrações bem menores de sais minerais, sendo denominada assim como água doce. A maior parte da água doce do planeta, entretanto, está contida em geleiras continentais e nas calotas polares, com destaque para a Groenlândia e a Antártida, ah, que contém juntas mais de 99% de todo o volume de gelo do planeta. Mas três propriedades específicas da água são, por exemplo, que a água é a única substância que possui densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, ela congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius em condições normais de temperatura e pressão. Quanto mais novo, mais água você tem em seu corpo. Do 0 aos 2, você tem um percentual de água maior em seu corpo. Por exemplo, do 0 aos 2 anos, você tem de 80% a 70%, a 65% de água em seu corpo. Depois, dos 10 aos 15, você vai de 65% a 70% de água no seu corpo. Quando vai passando sua vida adulta, quanto mais velho você vai ficando, menos água você vai ter em seu corpo. Quando você chegar aos mais de 60 anos, você tem um pouco mais de 40% de água em seu corpo. Então, dando um resumido bem rápido no que a gente já viu. A água possui três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E são as temperaturas que normalmente a gente encontra no nosso planeta. A água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. A água é denominada por solvente universal, porque dissolve substâncias de qualquer outro mais do que qualquer outro líquido. A água pura tem um pH de 7, sendo nem ácida nem básica, sendo um pH neutro. As moléculas de água são altamente coesivas devido às pontes de hidrogênio, tendo uma grande capacidade para permanecerem unidas, resistindo à separação. A água pura não a água pura H2O não se encontra na natureza e ela não conduz eletricidade. Tem uma condutividade igual a zero. A água torna-se condutora quando começa a dissolver substâncias das quais contacta. A água tem um calor muito específico, pois absorve muito calor antes de começar a aquecer. É por isso que a água é valiosa como refrigerantes para a indústria e radiadores dos automóveis. A água tem uma tensão superficial muito elevada.
Em outras palavras, a água é aderente à elástica, tendendo a angustiar-se em gotas em vez de espalhar numa película fina. A densidade da água faz com que o som se mova a longas distâncias através dela. No mar, a 30 graus Celsius, o som propaga-se numa velocidade de 1.545 metros por segundo. A pressão atmosférica afeta o ponto de ebulição da água. Quanto maior a altitude, menor será a pressão atmosférica e menor será o ponto de ebulição da água. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e obrigado e até a próxima.